Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou muito animada, estou muito contente, muito feliz de estar aqui com vocês. No primeiro vídeo dentro do quadro, né? Depois da apresentação, primeiro vídeo, nosso primeiro livro, nosso primeiro encontro de muitos. E eu estou muito feliz, sejam todos muito bem-vindos, que vocês possam participar, comentar, dizer o que vocês têm achado, né? Me indicar os livros, tá bom? Então, se você é novo aqui, eu gravei um vídeo anterior explicando por que eu retomei esse canal, né? Talvez você saiba que eu tenho um canal que chama Lu Presentes, onde eu faço a divulgação das marcas que eu vendo, tá? Aberturas de caixa, lançamentos de produtos e algumas outras coisas, né? Nessa temática de vendas. E eu coloquei no meu coração de continuar este canal, que eu já tinha aberto até mesmo antes da Lu Presentes, que era o Faça o Seu Melhor para Deus com a Lu. E o quadro de hoje, ele chama Na Biblioteca de Salomão. Eu expliquei o porquê na Biblioteca de Salomão no vídeo anterior, dá uma passadinha lá para você entender melhor, né, o porquê desse nome, desse quadro. E eu estou muito feliz. Bom, hoje o nosso primeiro livro é um livro que me lembra muito a minha infância. Eu li mais ou menos quando eu tinha entre 12 e 13 anos de idade. Eu não tenho ele mais aqui, porque eu dei ele para uma jovem ler, né? E eu acredito que ela foi muito impactada, assim como eu também fui impactada através deste livro e tantas outras pessoas, milhões de pessoas ao redor desta terra, gente. Esse livro perdura há mais de um século e ainda nós estamos comentando sobre ele, tá? E o livro, então, é Em Seus Passos, o que Faria Jesus, tá? O autor do livro é o pastor Charles Monroe Sheldon, né? Eu acho que é assim mais ou menos que fala. E esse pastor, gente, ele é um pastor que nasceu nos Estados Unidos, né? Em Dakota, em 1857. Foi o ano que ele nasceu. Ele também era filho de um pastor e, como filho de um pastor, eu acredito que ele foi bem incentivado a ler a Bíblia, né? A desenvolver ali o seu fascínio pela obra de Deus, seguir os passos do seu pai, se tornando um pastor, né? Na biografia dele diz que aos 12 anos de idade ele já mandava, já escrevia para um jornal de Boston, tá? Escrevia bastante artigos, né, para outros lugares. Então era uma pessoa assim muito bem relacionada, muito bem entendida do assunto. E eu creio, gente, um servo de Deus grandiosamente abençoado, inspirado totalmente pelo Espírito Santo, porque na época em que ele escreveu este livro, que foi em 1896, onde foi a primeira vez, né, que foi editado, que saiu uma edição deste livro, gente, 1896. Tem noção do que é isso, né? Então, foi ali no finalzinho do século XIX, onde foi escrito esse livro. Nos Estados Unidos teve mais de 50 milhões de cópias vendidas. Já imaginou, né? Então ficou ali, acho que o segundo lugar de vendas, né? Gente, é muito maravilhoso este livro, tá? Então, o livro, eu não sei, talvez você já tenha lido, eu acredito que muitas pessoas já tenham lido. Se você não leu, gente, corre, pega o link que eu vou deixar aqui nos comentários, vai lá no Amazon, abaixa, ou em outro lugar que você, né, se sentir confiante, mas eu vou deixar o link aqui também, que você pode comprar, né, e me ajudar também, e você vai ter, assim, uma sensação maravilhosa, gente, maravilhosa. O pastor Charles, ele pegou aquilo que o Senhor Jesus falou, né? Que nós devemos segui-lo, nós devemos seguir os seus exemplos, que nós devemos, né, andar como ele andou, né? E foi exatamente isso que esse escritor, este pastor, ele quis demonstrar na sua obra de ficção. Foi uma obra de ficção, né? Mas, gente, muito... como que eu posso dizer assim? Encanta as pessoas ainda hoje, né? Há tantos anos que se passou, né? E é para todas as idades. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o livro. É um livro bem gostoso de ler, tá? É um livro bem assim,
prazeroso de ler. Assim, se você pegar firme, né, você lê ele num dia, no máximo 2 dias, né? Se você gosta de fazer uma leitura mais calma ali, você tem tempo para ler também, mas é aproximadamente 267 páginas, né? Dependendo da edição que você está utilizando, né? Está comprando. Então, é um livro gostoso, é um livro simples, é um livro que você consegue ter uma dinâmica de leitura ali, não se cansar, tá? Porque sempre tem algo novo ali, uma esperança, sabe? Algo que, né, vai impactar ali mesmo e você quer saber o desfecho do livro. Bom, vamos falar então um pouquinho, nós falamos sobre o autor, né? Então, ele nasceu nesse período ele nasceu em 1857, e ele faleceu em 1946 com 89 anos, né? Graças a Deus viveu muito bem. A sua mensagem e o seu legado, gente, era levar o evangelho de uma forma simples para as pessoas simples, tá? Então, que nós possamos também pegar esse exemplo, né, desse homem de Deus e também levar o evangelho simples, que é o evangelho do Senhor Jesus, para pessoas simples, tá? Então, vamos lá sobre o livro. Em seus passos, o que faria Jesus? O título é bem sugestivo, né? Em seus passos, o que faria Jesus? A gente já pode imaginar, né, na abertura desse título, se você estivesse pegando esse livro numa biblioteca, talvez você que não tenha lido ele ainda, você imaginaria um livro motivacional, né? Um livro assim, né, em seus passos, o que faria Jesus? Um livro mais emotivo, mais emocional, mais devocional. E na verdade, gente, é uma obra de ficção, né, literária, onde o pastor ali, ele representou uma igreja, né, que ficava na cidade de Raymond. Eu não sei muito bem, gente, o inglês, eu tentei aqui procurar, eu acredito que, né, eu não vou falar muitas coisas certinhas, mas se vocês me ajudam, me perdoem, coloquem nos comentários e me ajudem, né? Então, Raymond era a cidade e esse fato começa na primeira igreja de Raymond, né? E ali o pastor era o Henry Maxwell e tudo acontece, o início foi um fato, né? Uma pessoa quase moribunda, um mendigo ali, ele aparece na cidade, é uma cidade totalmente longe de Deus pelo contexto do livro, uma cidade que não se importava com as pessoas, uma cidade que olhava apenas para o seu próprio umbigo, né, para os seus próprios desejos. E aí, o que acontece? Chega esse homem, esse mendigo, né, meio moribundo, e ele procura serviços, pouso, procura ajuda na cidade toda, e ali todos negam, né, todos negam, e aí esse homem, ele vai para a igreja, para a primeira igreja ali de Raymond, onde o pastor Henry Maxwell, né, era o pastor, né, nessa obra literária. E esse pastor também, apesar de ser um pastor, ele também não teve uma atitude tão compassiva assim com aquele homem, né? E aí, ele começa o enredo, então, do livro. Ah, você tá dando spoiler? Não, não estou dando. Isso é apenas o início, gente. Porque o que vem no decorrer do livro, a partir desse acontecimento, é muito maravilhoso, é muito transformador. É algo que, assim, foge do nosso controle, foge da nossa alçada, sabe? É coisa inspirada pelo Espírito Santo mesmo. Então, se você não leu, gente, não perca a oportunidade de você ler. E se você leu, me deixe um comentário qual foi a sensação que você teve ao ler o livro, ao terminar esse livro, tá? E coloque aí, deixa o seu testemunho de vida. Talvez você tenha algo tão lindo para contar pra gente a respeito da leitura deste livro. Compartilhe com a gente, nós vamos gostar de saber, tá? Então, gente, esse homem, ele vai depois, eu acredito, não lembro, mais ou menos, acho que foi uma semana que ele ficou na cidade procurando trabalho e ele estava muito doente. Né, também foi feito um filme, eu não vou lembrar a data certinho, mas tem um filme, Em Seus Passos que Faria Jesus, e ele ali tenta demonstrar, né, um pouco a respeito do livro, mas, gente, o livro é um pouco diferente do filme, mas o sentido, o contexto que ele quer trazer é o mesmo, tá? Tem as suas particularidades ali no filme, mas eu gostaria de falar a respeito do livro, tá bom? Então, quando ali esse homem, né, vai essa semana, ele procura pouso, procura trabalho, ele pede trabalho, né, para todos os moradores daquela cidade, e os moradores não dão crédito, não dão voz, né, rejeitam ele de várias formas, dão vários tipos de desculpa para não poder contratar aquele homem, e aquele homem chega no domingo, né, no sermão da igreja. E ali, gente, a partir daqui eu vou deixar que vocês
vejam por si mesmo, leiam por si mesmo, né? Mas o ponto principal é que depois de que esse homem entra na igreja e ali ele prega, né? Ele fala, ele discorre sobre o que aconteceu com ele durante aquela semana, que era o inverso do que a igreja estava pregando naquele domingo. E aí todas as pessoas são completamente tomadas por uma sensação assim de angústia, de tristeza, de remorso, de compaixão, e é um misto de pensamentos e de sensações e de emoções, e ali as pessoas ficam incomodadas porque, gente, ninguém gosta de ser confrontado, e esse livro é uma obra que te confronta, é um livro que leva você a refletir sobre o que você está fazendo, como você está fazendo, para quem você está fazendo, com a intenção de quê, né? Ou para que você está fazendo. E aí, gente, no contexto cristão, isso é muito poderoso, é muito poderoso. E as pessoas ficam ali completamente transtornadas, né, de ouvir aquele homem falando daquela forma. E ali teve todo um movimento, né? Bom, e o ponto principal do livro que você vai ter que ler para você pegar detalhe por detalhe, eu só tô dando uma pitadinha para você ficar com muita vontade de fazer essa leitura. O ponto principal é quando esse pastor Henry Maxwell, ele lança um desafio para essa igreja. Ele chama ali os membros da igreja e faz esse desafio que por um ano eles iriam viver sob a perspectiva desta pergunta: em seus passos, o que faria Jesus? E ali, gente, ele começa, né, a ensinar para as pessoas, a mostrar para as pessoas, né, em seus passos, o que faria Jesus. O que Jesus faria se ele estivesse na sua vida? O que Jesus faria se ele estivesse no seu trabalho? O que Jesus faria se ele tivesse que tomar essa decisão que você precisa tomar? O que Jesus faria se você fosse publicar no jornal uma notícia? Então, entre os personagens do livro, nós encontramos um editor de um jornal, nós encontramos um político, nós encontramos uma jovem cantora, né? Vou falar só alguns aqui mais importantes, né? Todos são importantes, mas assim, o que dá mais ênfase é uma cantora muito jovem que tinha uma voz muito maravilhosa, né? E ali no comecinho já desse desafio da igreja, ela estava já para fechar um contrato, né? Com uma grande, como que a gente pode falar, não é editora, né? Quando é música. Então, as gravadoras, né? Ela estava para fechar um contrato com uma grande gravadora ali e tudo aquele negócio, só que aí começam os desafios. Então, eles decidem, não, vamos sim, então vamos, esse é um desafio, eu gosto do desafio e vamos. Só que eles estavam realmente ali sendo confrontados, sendo desafiados. E aí quem achou que seria fácil, gente, começou a perceber que não seria, né? Então, por exemplo, o editor do jornal, quando chega as notícias para ele, então era uma cidade, como eu disse no começo, né? E o próprio livro diz, é uma cidade bem longe de Deus, né? Era uma cidade corrompida e ali existia muitas coisas, muitas notícias ruins, né? E aí, quando chegavam as notícias para aquele editorial, o editor precisava, meu Deus, e agora? O que o senhor faria? O senhor noticiaria essa notícia? O senhor colocaria no jornal para a pessoa, né, já começar ali, eu acredito, eu não lembro, mas fala até o dia que esse jornal era colocado, mas o senhor colocaria essa notícia? O senhor, né? E ali muitos homens grandes daquela cidade começou a questionar aquele senhor, né, ou aquela pessoa, aquele senhor que estava ali, negando ali publicar aquelas informações, porque contrariava esse pensamento. O que faria Jesus no seu lugar? E ali ele começou a criar então grandes polêmicas com os homens daquela cidade. Outro personagem muito interessante também é a questão de um político, né? Então não vou entrar nesse mérito, mas vocês podem imaginar, né? Ele estava concorrendo a uma eleição e o que nós mais vemos, né, no período de eleição é exatamente uma falácia, né?
né, deixa tudo bonitinho, as propagandas enganosas, né, os movimentos que a gente, meu Deus, oh, vai ser diferente, né, e não é, infelizmente. E aí, esse homem estava correndo nessa corrida política, nesse período, e foi desafiado. O que Jesus faria se ele fosse um político daquela época? O que Jesus falaria no púlpito de apresentação dos projetos para aquela cidade? O que Jesus prometeria para aquela cidade? Entendeu? E aí ele começa a ser desafiado, impactado. Gente, me perdoem, que eu tenho bastante cachorro de vizinho. Eu tenho um só, mas o meu tá quietinho, não está latindo. Mas que vocês tenham paciência, né? Eu queria muito trazer esse vídeo pra vocês, não queria deixar pra amanhã. Mas eu acredito que tá bem no fundinho, tá bom? Mas esse homem, esse político, ele foi completamente desafiado ali a ter uma eleição limpa, gente, a ter uma eleição justa, a ter uma eleição que ele não pudesse mentir, que ele não pudesse prometer aquilo que ele não faria, tá? Então já imaginou, gente? É muito legal essa perspectiva do livro. E também essa cantora era uma moça ainda jovem, solteira, que ela estava prestes a fechar esse contrato com essa grande gravadora para cantar músicas seculares, como nós chamamos, né? E ela era uma cantora do louvor da igreja, ministrava o louvor na igreja. E ela começou então... teve outros pontos ali no livro que você vai ler, mas né, eu não vou dar o spoiler, vocês vão ler. E chegou um momento da vida dela que ela teve que decidir, né? E ela começou a sentir no coração: o que eu posso fazer sendo jovem? Eu só canto. E começou a orar e pedir para Deus o que ela poderia fazer para impactar as vidas da pessoa. O que Jesus faria se Jesus estivesse aqui na terra, se Jesus fosse ela, tivesse aquela voz, como ele utilizaria esse dom maravilhoso? E aí ela começou a ter ali alguns vislumbres do que Deus tinha para ela. Tá? E ela foi cantar, gente, nas periferias daquela cidade, nas favelas daquela cidade. E ela ia ali nas praças e louvava o Senhor, gente. E ali as pessoas ali em volta começaram a se converter e os donos dos bares, das boates, daqueles lugares começaram a ficar muito revoltados, né? Então teve ali todo um problema ali, até mesmo de contra essa jovem, tipo, né? Assim... sendo ficando difícil dela fazer esse trabalho, mas vocês vão ter que ler o livro, gente, porque tem pontos muito específicos, né, nesse livro. Bom, e esses personagens que eu queria mostrar, o pastor, né, que também foi totalmente impactado, e ele teve, além de desafiar a igreja, ele foi desafiado a trabalhar com a comunidade como Jesus trabalharia se ele estivesse ali naquele período, sendo ele ministrando para aquela igreja, né? O que Jesus faria? Como Jesus atenderia? O que Jesus renunciaria, né? Sendo homem, sendo ele, né, gente? Né? Esse livro de ficção, vamos pensar que Jesus estaria no nosso lugar, tá bom? Na nossa vida. Por exemplo, eu estou aqui em agosto de 2021. O que Jesus faria hoje, né, em agosto de 2021, gente? Então, nós estamos no mundo midiático, tudo é mídia. Como Jesus se relacionaria com essa mídia? Como Jesus utilizaria essa mídia? Como Jesus utilizaria a minha vida vivendo como eu, por exemplo, né? Eu sou uma vendedora de produtos, eu sou uma enfermeira, eu sou uma auxiliar de enfermagem, né? Como Jesus tocaria as pessoas, né? Então é uma coisa que me fez parar muito para pensar na minha adolescência, como eu estou desenvolvendo, né? E foi também nesse período, gente, que eu tive as maiores experiências da minha vida com Jesus, né? Foi nesse período entre os meus 13 ali 13, 14, 18 anos, né? Foi quando eu saí da escola e eu tive um pensamento só. Eu não quis ir direto para a faculdade, eu quis fazer o curso de teologia, porque o meu desejo era ser uma missionária, mas Deus tem os planos, né? O nosso desejo é um, mas a resposta certa vem do Senhor. E eu estou muito satisfeita com o que Deus tem feito na minha vida, o que Ele me proporcionou durante esses anos, meu marido, os meus filhos, a minha família, a minha casa, o meu trabalho. Então eu sei que em tudo Deus está no controle, mas me impactou muito essa leitura e tantas outras leituras que eu fiz nesse período da minha mocidade, e assim como impactou milhões de pessoas, gente, não foi só eu. Se você pesquisar aí na internet, né, vai ver
quantos eu li resenhas para trazer esse vídeo para vocês, sobre TCCs que foi feito em cima desses livros, né? TCCs de teologia, monografias de teologia de bacharel. E é muito impressionante, gente, como as pessoas foram impactadas ao redor deste mundo com este livro, tá bom? É um livro totalmente pautado na palavra de Deus. E eu gostei demais, eu espero que vocês gostem muito do livro também, não perca a oportunidade de ler. E é só isso que eu vou falar sobre o livro, vou deixar vocês lerem, depois deixar os comentários aqui pra mim, tá bom? E me diga se você já leu esse livro, e se você já leu, como que foi isso pra sua vida? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Que mais que nós podemos dizer pra hoje? É só isso, porque eu quero que vocês leiam o livro, tá? Já tá ficando um pouquinho grande esse vídeo e eu sei que é cansativo, mas estou muito feliz, tá bom? Este é o nosso primeiro vídeo. Eu ainda eu não vou dar uma data, não vou colocar um dia certo para os vídeos serem lançados, mas se você quer ficar atento, se inscreva no canal, dê um joinha e clique no sininho para que você seja notificado quando eu colocar o próximo livro, tá bom? E eu já pensei também, aqui encerrando essa parte, o quadro na Biblioteca de Salomão, eu já pensei também num outro quadro do nosso canal, onde eu vou falar sobre biografias, tá? Então, biografias de personagens que foram muito importantes, né, para o evangelho, para o crescimento do reino de Deus aqui nesta terra, tá? E nós temos muitos exemplos de pessoas, né? Nós temos ali os reformadores, nós temos os pais da igreja, nós temos tantas pessoas pra gente falar, e será um quadro também aqui desse canal, Faça o Seu Melhor para Deus com a Lu. E será esse quadro, então, de biografias, tá bom? E também terá outro quadro que nós vamos fazer sobre devocional diário, onde nós estaremos trazendo uma palavra, né, para os nossos corações para aquele dia, tá bom? Então, é isso, gente. Se inscreva, deixa o seu like, me acompanhe nas redes sociais, tá bom? Também lá eu coloco muitas coisas também. Se for possível, se inscreva nos meus outros canais, nos meus outros 2 canais, né? Eu tenho o Faça o Seu Melhor com a Lu Presentes, que é essa parte de vendas, e Faça o Seu Melhor com a Lu na enfermagem, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até mais na Biblioteca de Salomão.